Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você da Palavra de Deus. No programa de hoje nós queremos falar sobre o verdadeiro cidadão do céu. Quero falar, mostrar as qualidades daquele que realmente possui a cidadania celestial. Também quero, no final do programa, mostrar um pouquinho do que foi o CONIJADEF 2015. O que é a CONIJADEF? É o congresso dos nossos adolescentes. E você terá a oportunidade de ver que linda festa, que maravilhosa festa que a Igreja Assembleia de Deus realizou, comemorando mais um ano de vitória dos nossos adolescentes. Venham conosco! Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Vamos ler Salmos de número 15. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, que pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Pois bem, esse salmo, escrito por Davi, é um salmo composto, na verdade, por 5 versículos, mas que resume a nossa vida. A epígrafe do texto, que é a mensagem desse programa, né, o tema dessa mensagem, que é o verdadeiro cidadão dos céus. Esse texto responde para nós, com muita clareza, com muita objetividade, quem realmente é, né, de fato, cristão, quem fala que é cristão, mas na verdade não é. Aqui nós encontramos várias características do verdadeiro cidadão do céu. Ele começa o salmo fazendo uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Essa expressão tabernáculo está falando do céu, está falando do tabernáculo celestial e não do terreno. Não é? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Ou no teu santo monte? Aí ele vai começar a dar as características do verdadeiro cidadão do céu. E eu gostaria que você, que é ouvinte do programa Palavra de Fé, desse bastante atenção às afirmações bíblicas. E no final dessa prédica, nós teremos condições de avaliar se somos ou não cidadãos dos céus. Quais são as características do verdadeiro cidadão do céu? Vejamos. Primeiro, o versículo 2 diz assim: aquele que anda em sinceridade. A primeira característica do verdadeiro cidadão do céu é a pessoa que anda em sinceridade. O que significa andar em sinceridade? Significa que você é uma pessoa correta, sincera na expressão da palavra em tudo aquilo que você faz. A sua vida não é de meias medidas. A sua vida não é dúbia. Você é sincero. Isso é característica de um homem, não é? De uma mulher que diz ser cidadão do céu. Eu não posso dizer que sou cidadão do céu, de fato,
se a minha vida não tiver como marca a sinceridade. Há muitas pessoas equivocadas. Há muitas pessoas que se dizem cristãos, e eu não estou aqui em momento nenhum querendo questionar a fé, julgando as pessoas. Quem sou eu? Não é um mero pecador para julgar as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela tem esse potencial. E aqui está dizendo que o verdadeiro cidadão que vai habitar, que vai morar no tabernáculo do Senhor, no monte do Senhor, primeira característica dele precisa ser andar em sinceridade. E aí eu quero me questionar, para depois questionar você. Será que eu tenho andado em sinceridade? Será que você que está me ouvindo tem também andado em sinceridade? Se eu sou, ou se eu digo ser cidadão do céu, eu preciso saber que para ser cidadão do céu, eu preciso andar em sinceridade. Mas aí em seguida ele diz, e que pratica a justiça. Eu, além de andar em sinceridade, eu preciso ser uma pessoa que pratico na vida diária a justiça. E aqui não está falando de ser justiceiro. Aqui está falando de você ser justo. É uma diferença enorme entre ser justiceiro e ser justo. O justo é aquele que é honesto, que é correto, que procura fazer a sua vida de uma forma muito equilibrada. Ele é justo, ele não é desonesto. E aqui a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, à medida que nós temos caracterizado na nossa vida a sinceridade e nós também somos praticantes da justiça. Eu preciso fazer o intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar estudando esse salmo, salmo de número 15. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à mensagem, nós estamos falando sobre o verdadeiro cidadão dos céus. E eu mostrei que se eu sou cidadão do céu, eu preciso andar em sinceridade, eu preciso praticar a justiça. E o versículo continua dizendo, e fala verazmente segundo o seu coração. Olha o que esse versículo está dizendo. Que eu preciso falar com veracidade segundo o meu coração. Mas por que segundo o coração? Porque tem pessoas que às vezes até falam a verdade, mas aquela verdade não é do coração. Tem gente que sabe até pregar a verdade, mas aquela verdade que ele está pregando, que ele está ensinando, que ele está compartilhando, não é a verdade que ele vive. Compreende? Porque aqui está dizendo que você precisa falar verazmente segundo o seu coração. A verdade dos meus lábios precisa estar associada à verdade do meu coração. Outro dia eu preguei aqui sobre 2 tipos de verdade. A verdade dos lábios e a verdade do coração. Por quê? Porque às vezes nós papagaiamos a verdade. Compreende? Eu falo daquilo que na verdade eu não vivo. Isso é papaguear. É como um papagaio que você ensina a falar algo que na verdade ele nem sabe o que está falando.
E a Bíblia diz que o verdadeiro cidadão do céu, ele fala verazmente segundo o seu coração. Mas em seguida, o versículo 3, diz assim: aquele que não difama com a sua língua. Ai, irmãos, quando eu olho para esse salmo, eu baixo um temor no meu coração tremendo. Porque aqui está falando uma coisa que eu vejo, especialmente no meio das pessoas que se dizem cristãos, para não ficar julgando os outros, não é? Algo que vai na contramão do que está escrito aqui. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e mais, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. 3 coisas ligadas entre si. Não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo e não afronta, e não aceita afronta contra o seu próximo. Então vamos entender isso aqui. Isso aqui está dizendo que eu preciso, acima de tudo, ter muito cuidado com esse pequeno membro do nosso corpo chamado língua. A língua é um instrumento maravilhoso, mas se não for policiado, se não for, acima de tudo, gerenciado, pode ter certeza, a língua põe tudo a perder. Porque a gente fala do que não sabe, nós falamos daquilo que a gente ouviu falar, e isso não é ruim até o momento que falam da gente. Compreende? Tem gente que fala de muitas pessoas, mas ele não liga quando está falando mal dos outros. Mas quando fala mal dele, aí então ele sente na pele o quanto isso realmente é ruim. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar de uma verdade importantíssima no contexto da vida cristã. Eu não posso viver falando mal das pessoas. Não fala mal do seu próximo e não aceita afronta contra o seu próximo. Isso aqui não está dizendo, porque a gente precisa entender isso aqui. Por exemplo, eu sou líder de uma igreja e a mim vem vários tipos de informação. Tem hora que chega informações que eu vejo que não há fundamento. Para que eu vou aborrecer a pessoa? Não há provas. Agora, se alguém vem falar mal de uma outra pessoa que está errando, e ele já fez, porque a maioria das pessoas não faz o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Se você vê o seu irmão pecar, não é por causa desse versículo aqui que você não vai até ele. Não, pelo contrário, você deve ir a ele e tentar ajudá-lo. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Se ele não te ouvir, leva uma segunda testemunha. Aí depois de tentadas, esgotadas, todas as possibilidades, aí sim que você vai levar à igreja. O que as pessoas fazem? Quando ele fica sabendo de uma eventual falha, ele pega o problema e joga na mão do pastor e o pastor que resolva. Sem provas, sem substância. Então, isso não funciona. O versículo não está dizendo que eu e você tem que aceitar o pecado sem questionar. Não é isso. Aqui está dizendo que eu não devo aceitar nenhum tipo de afronta contra o meu próximo, principalmente quando eu percebo que não há nenhuma prova contra o meu próximo. Isso é Bíblia. Esse é o comportamento, essa é a postura de um verdadeiro servo de Deus. E aí eu preciso me questionar. Será que eu tenho feito assim? Será que eu tenho agido dessa forma? Você, amigo ouvinte do programa Palavra de Fé, sendo cristão ou não, isso tem praticado? Isso tem sido a prática da sua vida? Há muitas verdades aqui que nós precisamos lembrá-las, que são necessidades básicas, se realmente eu quiser ser cidadão do céu. Vamos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos encerrar mostrando mais algumas outras verdades dentro do texto. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas
espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre o verdadeiro cidadão do céu. Eu já falei sobre os versículos 1, 2 e 3 do Salmo 15. Agora o versículo 4 diz assim: aquele a cujos olhos o réprobo, essa palavra réprobo quer dizer o malvado, é desprezado, mas honra o que teme ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Olha aqui outras características do verdadeiro cidadão do céu. Primeira coisa, o versículo 4 é: quem realmente é cidadão do céu não dá respeito a pessoas maldosas. Não para ouvir maldosos. O réprobo aqui nada mais é do que pessoas maldosas. Tem pessoas que se ocupam só disso. Elas vivem bisbilhotando, procurando fazer maldade às pessoas. E isso Deus não gosta, Deus não aceita. Querido irmão e irmã que me ouve, você que é ouvinte do programa Palavra de Fé, lembre-se que o verdadeiro cidadão do céu, ele não para dar ouvido para pessoas maldosas. Você já percebeu que tem pessoas que só falam mal de tudo, fala mal do governo, fala mal do pastor, fala mal do padre, fala mal da mãe, fala mal do pai, fala mal do irmão, fala mal da esposa, do marido, fala mal de todo mundo. Ninguém presta. Essa pessoa precisa urgentemente da misericórdia de Deus. Essa pessoa precisa urgentemente ser curado, sarado, restaurado por Deus. Porque o verdadeiro cidadão do céu, ele não faz assim. Olha o que o versículo diz. Ele não dá valor a essas pessoas, mas honra os que temem ao Senhor. Se ele não dá ouvido para esse tipo de gente, ele procura honrar quem de fato teme a Deus. Porque é fácil saber quando uma pessoa tem temor a Deus. A sua fala é diferente, o seu comportamento, as suas atitudes é diferente. E é justamente isso, queridos, que nós precisamos fazer. Lembrar que nós somos cidadãos dos céus. Lembrar que nós temos uma cidade que foi preparada para nós morarmos, monte do Senhor que fala da nossa herança eterna. E eu quero estar lá. E para mim estar lá, eu preciso me adequar à palavra. E a palavra está dizendo que eu preciso andar em sinceridade, que eu preciso praticar a justiça, que eu preciso falar a verdade, que eu não posso difamar com a minha língua, que eu não posso fazer mal ao meu próximo, que eu não posso aceitar afronta sem prova contra o meu próximo. Eu não posso valorizar os malvados, mas eu devo honrar os que temem ao Senhor. E tem mais uma coisa. O versículo diz, mesmo que jure com dano seu, não muda. Ai, meu Deus. O que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem palavra. Quando ele empenha o nome dele, a palavra dele, mesmo que ele sofra prejuízo, ele vai cumprir com a sua palavra. Está escrito, não é o pastor Isaac que está inventando. Mesmo que jure com dano seu, não muda. Deus empenhou a palavra, vai lutar para cumprir aquela palavra, porque ele é cidadão do céu. Meus irmãos, que Jesus me ajude, que Jesus te ajude a viver o que o Salmo 15 está nos ensinando. E para concluir, o versículo 5 diz assim, aquele que empresta o seu dinheiro com usura. O que esse versículo está falando? Está falando que o verdadeiro cidadão do céu, ele não explora as pessoas. Usura aqui fala de juros. Interessante, se você for ler o Pentateuco, você vai ver uma prática muito bonita, que não é praticada hoje, mas está no Pentateuco, está na lei de Moisés.
Velho Testamento, quando um irmão estava endividado, quando uma pessoa estava em dificuldade financeira e que ele precisava ser socorrido pelo irmão, o irmão tinha que ajudar ele e sem cobrar juros. E tinha mais uma causa, se você tinha um terreno e vendesse aquele terreno, você vendia aquele terreno para pagar, para saldar uma dívida, mas você tinha o direito de amanhã, se você quisesse ressarcir aquele terreno, a lei de garantia o direito de reaver aquele terreno, desde que você pagasse o valor adequado. As pessoas não podia se aproveitar da miséria, da dificuldade do seu irmão. Hoje, tem gente que vive do caos. Tem gente que vive da miséria dos outros. O camarada está como diz aí fora, com a corda no pescoço, ele se aproveita desse momento, vai lá e paga o preço mais barato que tiver. Ou se vai emprestar um dinheiro, um juro exorbitante acima do mercado, acima do banco. Aliás, essa é uma prática que nós nem devemos fazer. Agiotar, você sabe que não é uma prática correta. E aqui a Bíblia diz que quem faz isso não é cidadão do céu. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. E não só nesse aspecto, mas nem recebe suborno contra o inocente. Não aceita suborno. Não aceita e não pratica, não é? Não é aquele tipo de pessoa que vive subornando, suborna o guarda, suborna a justiça, vai subornando todo mundo. Esse tipo de prática não é do cidadão do céu. E aí o versículo encerra. Quem faz isso nunca será abalado. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Dá para usar isso aqui como modelo, como um meio de nos julgar e ver se realmente somos cidadãos do céu. Pense, o Salmo 15 tem a receita e o caminho do verdadeiro cidadão do céu. Deus os abençoe. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, nós acabamos de compartilhar uma palavra com os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Eu mostrei as verdadeiras qualidades, Pai, do verdadeiro cidadão do céu. E eu preciso reconhecer que nós precisamos da Tua misericórdia para viver isso aqui, Senhor. Nos ajude. Ajude o meu irmão. Ajude a minha irmã que está orando comigo nesse momento. Que nós possamos ser cidadãos dos céus. Que essas virtudes, que estas qualidades, elas possam estar na nossa vida, Pai. Me ajude a praticar. Me ajude, Senhor, a ser praticante dessas verdades. E que o meu irmão, que junto comigo ora, possa também receber a ajuda necessária através do Teu Espírito para praticar aquilo que o Salmo 15 está nos ensinando. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Passou rápido e nós estamos terminando o programa Palavra de Fé. Eu espero que, assim como eu, você reflita sobre a cidadania celestial. Deus quer que nós sejamos cidadãos do céu, mas nós precisamos observar o que foi pregado. Nós prometemos no início e queremos mostrar agora um pouquinho do que foi o CONIJADEF, o Congresso dos nossos adolescentes. Vamos encerrar esse programa com as belíssimas imagens do Congresso dos nossos adolescentes. Fiquem com Deus, na poderosa paz do Senhor. Ó Deus de Israel, o quê? Que não vinha a este mundo para adorar outro rei. É verdade. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Na autoridade do Senhor, declara em nome de Jesus: nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer.
adorar. Glorifica Ele. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Se é pra cantar, cante com ousadia. Senhor, não vou dividir, fale com Ele, a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Deixa Ele te alcançar, vivo só pra Ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Quando tudo aparenta estar errado, mesmo assim eu prefiro ser fiel. Quando tudo está dando certo, eu também prefiro ser fiel. Porque Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na fidelidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.